Bom dia, professor. Bom dia. Professor, seu áudio não está saindo para mim. Bom dia, professor. Bom dia, Agora ouvindo? foi. Foi agora? Agora foi.
Ah, então tá bom. João Pedro. Bom dia, professor. Bom dia. Quem disse bom dia? João Pedro. Tudo bom, João Pedro? Tudo ótimo, senhor? Bem, graças a Deus. Está escrevendo poesia, João Pedro? E professor? Está fui pego. Tá escrevendo poesias? Ah, sei lá, professor. Eu gosto de escrever de vez em quando. Legal, achei legal. Eu vi ontem lá, curti as suas poesias. Obrigado, professor. Agora você entra lá no meu blog e vai ver meus textos lá, hein? Tá bom, vou entrar, pode deixar. Vai lá no meu blog. Quem mais chegou? Júlia Leitão, Alane, Júlia Freitas. Freitas Kira. Léo. Léo, Ana Mendes. Mendes. Gustavo. Edson Júnior. Hello. E aí, Hello. sir, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Entrei agora há pouco. Como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus, e você? Joia. Que bom. Pietra Heleninha. Tô aqui, professor. Tudo bem, Pietra Heleninha? Tudo bom, professor? E você? Tudo bem. Tá animada? Mas... Não. Tem que ficar animada. Hoje já é quarta-feira. É verdade. Passa rápido. Vocês chegaram a ler o restante do texto que estava faltando? Alguém teve a curiosidade de ler o restante? Era qual o texto mesmo? A Revolução Industrial, aí faltava a Segunda Revolução Industrial e a Era Meiji. Pelo jeito, não, né? Pessoal, vamos abrir a câmera um pouquinho, por favor? Um momento. Um momento. Em que página que tá, professor? Só lembrando mesmo. Está na página... Só um segundo. Estamos na página 20. Certo. 21. 21.
Ok. 21. Lá Tá bom. no... Quase no rodapé da página 21. Certo, obrigado. De nada. Quem chegou depois, que eu não coloquei a presença ainda? Deixa eu ver. Eu, professor. Eu quem? Beatriz. Beatriz. Beatriz Dassi. Isso. Beatriz, ok. Deixa eu ver. Os meninos, o Gustavo já coloquei. Professor, colocou presença para mim? Para quem, filho? Felipe. Felipe, sim, Felipe, tá aqui. Felipe Barreto, tá aqui já. Gustavo Meira tá aqui. Edson, abra sua câmera. Já vou ligar a câmera, professor. Pera aí, eu tenho que arrumar uma coisinha aqui. Edson ficou triste com a morte do Ennio Morricone? Oi, professor. Ficou triste com a morte do Ennio Morricone? E aí, Marricone? É. Pera, eu nem soube disso. Como assim? Você não sabe quem é ele? Não, eu não sabia que ele morreu. Ele morreu. Um dos Nossa, maiores, what the fuck? um dos maiores Nada. produtores de música para o cinema da história. Do nada. É. Ah, eu acabei de pesquisar. 91 anos. Caraca. Isso. É, mas ele fez a trilha sonora de grandes filmes. Bastardos Inglórios. Romeu Brabo. e Julieta. Um filme que eu amo de paixão, que é o Cinema Paradiso. São maravilhosas as músicas. Eu não sei o que é mais bonito, se é o filme ou se é a trilha sonora. É muito lindo. Muito bem, Acho que pessoal. a música faz parte do filme quando é tão boa assim. É indissociável. Se você tirar uma coisa ou outra, perde todo sentido. Pessoal, vamos lá. Já são 7 horas e 41 minutos. A gente já tem 18 pessoas, né? 19 com o professor, 18 pessoas, 18 alunos atentos, que acordaram cedo para assistir a aula. Então, em respeito, em consideração a vocês que já estão a postos, nós vamos começar a nossa aula. Muito bem. Eu vou subir a tela e já começo a fazer a explanação. Eu não sei porquê, eu estava olhando ontem à noite antes de terminar meus trabalhos aqui, eu esqueci de postar a primeira parte dos vídeos para vocês. Hoje eu já coloco todos, a da semana passada e a de hoje. E os exercícios também eu posto hoje para vocês. Mas eu acho que eu já coloquei no YouTube, porque eu tenho certeza que eu já tinha feito, isso, mas eu posto os vídeos hoje. Bom, gente, é o seguinte. Para nós falarmos de uma segunda revolução industrial, se tem uma segunda, é porque teve uma... Primeira! Ah, que bonitinha, ela acertou. Porque teve uma primeira, exatamente. Né? Existe um pressuposto, né? Se você tem uma segunda, é evidente, é claro que teve uma primeira. Então, a gente, considerando uma primeira revolução
industrial, pressupõe-se que uma segunda industrial tem existido. E distinguir a Revolução Industrial são necessárias algumas características específicas de todo o processo. Então, nós vamos perceber que, para que houvesse uma primeira Revolução Industrial e depois uma segunda, então algumas características importantes, marcantes, tiveram que acontecer para que essa segunda revolução ou uma segunda fase da revolução acontecesse. Então, a gente pode tratar assim, revolução industrial de forma linear, né? Então ela começa e continua, porque ela está até os dias atuais, e aí a gente vai fragmentando, primeira fase, segunda fase, terceira, quarta, e quantas fases a gente achar importante. Ou a gente pode chamar de primeira revolução, segunda revolução, terceira, quarta revolução, quantas a gente subentender que existam ou que sejam necessárias, né? Eu não me lembro bem se foi na aula de segunda-feira ou se foi na turma de vocês, alguém me perguntou, né, se agora com a pandemia a gente vai ter uma nova divisão histórica. Provavelmente, a gente já tem uma nova divisão histórica, né? A gente já vive um mundo pós-moderno e isso já está sendo discutido, né? Que o mundo contemporâneo, a idade contemporânea, ela já acabou faz tempo, né? A gente já não está mais na idade contemporânea. A gente já está num chamado mundo pós-moderno. Então, de repente a pandemia agora pode ser um marco para uma nova fase da história da humanidade. Então, os fatos históricos de grandes proporções mundiais que acometem centenas de milhares de milhões de pessoas, elas são marcos importantes que vão subdividindo a história da humanidade em fatores, em faixas menores, para que possam até mesmo ser analisadas de uma forma mais fragmentada e melhor analisadas. Bom, distinguir a Revolução Industrial, então, leva em considerações características específicas do processo. O Fernand Braudel, em 2010, escreveu que existem tais distinções são pertinentes para entender a Revolução Industrial. Ela é presente à nossa volta e renovando-se incessantemente. Então, essa revolução industrial, ela continua acontecendo. Ela é um processo que não terminou, que continua, né? Um processo cíclico, né? Começa, termina, começa, termina, começa, termina. Não, ela começou e continua, né? Como num ir e vir infinito. Está sempre se renovando. Então, a gente, nesse pressuposto do Braudel, a gente pode citar que já aconteceram uma terceira revolução industrial, uma quarta revolução industrial e pode ter uma quinta, uma sexta e por aí vai, dependendo da forma como você analisa, do ponto de vista como você leva em consideração. Uma característica importante da primeira revolução industrial que a gente precisa levar em consideração para a gente retomar o conteúdo. Foi um desenvolvimento da indústria têxtil, né? Então, vocês estão lembrados que houve lá a política do cercamento, né? Que cercavam as terras e as terras deixavam de serem produtivas de alimentos para serem pastagem para a criação de ovelhas, porque as ovelhas produziam lã e a lã era desfiada, transformada em fios de lã e os fios de lã produziam tecidos, né? Então, a indústria têxtil vai ser a grande produção industrial da Inglaterra naquele período. Aperfeiçoamento e utilização da máquina a energia a vapor, a força motriz
ora ela era uma força motriz humana, né? Os homens lá fazendo a máquina funcionar, fazendo os moinhos se moverem e tudo mais, e depois a energia a vapor com a queima do carvão. E isso vai até mais ou menos a metade do século XVIII. Depois da metade do século XVIII para frente, a gente vai ter um outro período que aí sim a gente vai começar a falar da segunda revolução industrial. E aí a gente tem novas invenções que vão se apresentando, vão sendo apresentadas novas invenções. Essas novas invenções, elas passam a produzir mais e mais rápido. O que isso significa? Eu vou produzir mais e mais rápido, eu vou ter o quê? Lucro, né? Então a ideia de acúmulo de riqueza vai ser o grande incentivador da industrialização da primeira, segunda, terceira, quarta e quantas revoluções industriais existirem, né? Ninguém vai montar uma indústria para ter prejuízo. Todo mundo vai montar um negócio, seja uma indústria, seja um comércio, seja um barzinho de esquina. Você monta para ter lucro. Então, é a lógica do capitalismo. Olha a lógica do capitalismo aqui embaixo, gente. Lá no rodapé do slide, né? Tá aqui a lógica do capitalismo. Opa, pulei a tela. Aqui, ó. Lógica do capitalismo. Menos custos, quanto menos eu gastar para produzir, mais lucros eu terei. Então, essa é a lógica do capitalismo, tá? Depois nós vamos ver uma outra lógica do capitalismo, que vai ser a lógica que uma política, né, da oferta, a lei da oferta e da procura, tá? Você falou alguma coisa, Edson? Alguém falou alguma coisa? Eu mandei um bom dia pro senhor. Ah, é bom dia. Quem tá falando bom dia? Lua. Luan, chegou agora, filho? Sim, cheguei agora. Vamos ver que horas são. Tá. Desculpa o atraso. Tá desculpado. Tá tudo bem? Tudo. Que bom. Então, vamos lá. Então, ó. O que vai acontecer para a gente ter uma nova revolução industrial? O que vai surgir de novo? Introdução de maquinário mecânico. Então, agora, esse maquinário mecânico vai funcionar com uma força que não mais a força motriz humana apenas. Então, nós vamos ter fiadeiras, né, máquinas de fiar, de fazer os fios, que antes eram feitos manualmente, e teares, né, os teares, que é aquela máquina que vai fazer o trançamento, né? Coloca as linhas lá e as linhas vão sendo trançadas, prensadas e vai fazendo o tecido. Isso vai aumentar a produtividade. Mais uma vez, aquela ideia que eu falei para vocês, a ideia do lucro se propaga aqui, né? Se eu aumento a produtividade, o que vai acontecer? Eu tenho o lucro, né? Deixa eu pegar uma caneta mais aqui. Parte desses lucros são investidos em novas tecnologias. Então, assim, eu vou pegar parte desse dinheiro, ele tem uma finalidade que é para eu pagar os funcionários. Nós vamos falar de funcionários nas próximas telas. Tem uma historinha lá criada, uma história ficcional, mas, na verdade, ela é muito baseada na realidade da época, tá? Uma parte ínfima, né? Muito pequenininha, uma pontinha de agulha, uma pontinha de linha era utilizada para pagar os trabalhadores, porque eles eram explorados, muito explorados. Era para pagar os trabalhadores. Uma outra parte era para a manutenção das máquinas. E uma outra grande parte era reservada justamente para investir em nova tecnologia.
E quanto mais se investia, maior a quantidade de produção em larga escala. Aí a gente vem para o século XIX e as inovações técnicas modificaram a organização econômica e social no mundo europeu, nos Estados Unidos e no Japão. O Japão vai ficar um século atrasado em relação à Revolução da Inglaterra, porque a gente vai ter o shogunato ainda funcionando no Japão. Assim que a gente for falar da Revolução Industrial no Japão, eu explico essa história do shogunato para vocês e fica mais claro essa questão, tá? Não se preocupe que eu vou explicar. Opa, canetinha vem para cá. Esse conjunto de mudanças caracterizou a segunda Revolução Industrial. Então, se eu perguntar, por exemplo, quais são as características da segunda Revolução Industrial? Então, na segunda Revolução Industrial, eu vou ter teares e fiadeiras mecânicas, eu vou ter aumento de produtividade, eu vou ter aumento de lucro, eu vou ter aumento de investimento em tecnologia e produção em maior escala. Eu vou ter inovações técnicas que modificam a organização econômica em várias partes do mundo, seja na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. São as características da segunda Revolução Industrial. Tá? Aqui, gente, essa história aqui, essa outra versão, é muito interessante de a gente analisar. O autor dessa história, o Ernest Gombrich, ele é um historiador e ele escreveu esse texto em 2008. Na apostila de vocês, tem o texto lá na íntegra. Aqui eu fiz um compilado para a gente poder analisar. Então, a primeira coisa que são 4 parágrafos, e eu resumi os 4 parágrafos nessas 4 coluninhas que vocês estão vendo aqui. Na primeira coluna, o que ele vai trazer para nós de importante? Ele vai dizer o seguinte, que a primeira revolução e a segunda revolução industrial, ela tem traços semelhantes, obviamente, e traços diferentes. Isso é óbvio. Mas uma coisa que é comum às duas, que pertencem às duas revoluções, tanto a primeira como a segunda, é justamente as condições de trabalho da população. O trabalhador, o funcionário da fábrica da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial sofria os mesmos problemas que sofriam os da segunda Revolução Industrial, sofriam os mesmos problemas que sofriam os da segunda Revolução Industrial. Isso é um fato. Tá? Então, tanto a primeira Revolução como a segunda, ambos sofriam problemas. Aí ele propõe uma reflexão. A reflexão é a seguinte. Foi feita a introdução de máquinas nas fábricas. Muito bem. Então, agora as fábricas têm máquina. Cada máquina faz o trabalho de 100 pessoas. Eu coloquei uma caretinha aqui, triste. 100 pessoas são demitidas. Tá? Cada máquina faz o trabalho de 100 pessoas. Então, coitadinho, perdeu o emprego. 100 pessoas estão fora da linha de trabalho. Na verdade, 95, porque 5 foram contratados ainda, porque são necessários para ficar ali cuidando das máquinas. Então, 5 são necessários para operar as máquinas. Essas 5, carinha feliz, porque ainda estão contratadas. Muito bem. Aí formou um exército de mão de obra de reserva. Para cada 5 pessoas, nós temos 10 minutos, vai cair a conexão. Eu vou terminar de explicar isso aqui e a gente volta a conectar. Para
para cada cinco trabalhador empregado, tem 95 desempregados esperando a vaga dele. Louco para que ele prenda a mão na máquina lá e perca a mão. Louco para que a máquina grude no cabelo dele e arranque a cabeça dele fora, para que ele perca o emprego, morra e ele tenha uma vaga a mais para poder trabalhar. E aí o que vai acontecer? Esses 95 ficam desempregados, tá? Esses 95 ficam desempregados e quem está trabalhando, os 5 que estão trabalhando, vão aceitar o emprego por qualquer salário, para não perder o emprego. Então, o empregador diz assim, ou o salário vai ser pão e batatas. Ok, eles aceitam, tudo bem. Vamos trabalhar por pão e batata. Então, eles estariam empregados simplesmente por pão e batata. Aí tem um detalhe. Esses 5 que estão trabalhando, começa a ser feito um leilão de horas. O empregador vai perguntar para eles lá, o dono da fábrica, quantas horas vocês conseguem trabalhar? Alguém diz assim, eu trabalho 10 horas por dia. Mas 10 horas é pouco. Aí um outro grita lá, eu trabalho 12. Mas 12 ainda é pouco. Aí alguém lá que está morrendo de medo de perder o emprego diz assim, eu trabalho 16 horas por dia. Ótimo, então você vai ficar com a vaga. Você vai trabalhar 16 horas por dia. Daí o empregador, muito sarcástico, chega para o funcionário e diz assim, você dorme, mas a máquina não dorme. Enquanto a máquina não dorme, você está descansando, quem cuida das máquinas? Aí o funcionário tem a seguinte ideia. Ele fala assim, eu tenho um menino lá, uma criança de 10 anos, 12 anos, ele pode vir comigo e enquanto eu durmo, eu descanso, ele cuida das máquinas. Tá, ele cuida das máquinas. E qual seria o trabalho? Qual seria o salário para que essas crianças trabalhassem? Aí o pai fala, 2 moedas para que eles comam pão com manteiga. E o dono da fábrica diz assim, não, 2 moedas é muito. Eu dou 1 moeda apenas para o pão. E aí o pai grita, está contratado. Gente, é uma história, tá? É uma historinha que o Gombrich criou para explicar essa situação, mas essa historinha, ela tem muito fundamento. Aqui, na nossa aula de história sobre a Revolução Industrial, nós não vamos abordar todas as agrúrias do cotidiano da fábrica aqui, mas vocês terão um exercício e esse exercício vocês vão precisar fazer uma pequena pesquisa sobre o ludismo e sobre o cartismo para vocês responderem uma questão. Nessa pesquisa que vocês vão fazer sobre o ludismo e o cartismo, vocês vão encontrar essas tragédias que aconteciam nas fábricas, tá? A reflexão proposta por Gombrich, apesar de ficcional, poderia ter acontecido em várias situações durante as 2 fases da Revolução Industrial. E atualmente, o regateio, quer dizer, essa disputa, essa corrida por trabalhadores com custo mais baixo ainda ocorre? O que vocês acham? Ainda existe esse tipo de oferta? Com certeza. Com certeza, né? Ainda existe essa forma de trabalho praticamente semi-escravo, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Hein? Meninos? Edson? Como é que é? Como é que é, Edson? Quer comentar? Não. Não. Vamos ver um outro aí. O Felipe. Quer fazer algum comentário, Felipe? Acho que eu entendi tudo, professor. Então comenta para nós. Mas não tem o que comentar. Você acha que ainda tem gente aí explorando a mão de obra?
Sim, com certeza, hoje em dia. Tem, né? Tem. Mais no campo, mais na cidade? Eu acho que mais no campo. É. Mas na cidade também tem, né? Vocês viram que Tem. esses dias, a semana passada, se não me falha a memória, uma grande executiva do grupo Avon foi demitida do grupo, né? Da empresa Avon, porque ela mantinha uma funcionária em regime análogo ao de escravo como funcionária doméstica, né? E ela foi demitida, foi descoberta a forma como ela tratava a empregada dela e ela foi sumariamente demitida do grupo, que faz uma campanha aí humanitária em prol dos direitos humanos e, de repente, uma grande executiva do grupo, que representa a empresa, tratava a funcionária de uma forma tão vil. Então, a gente tem, sim, muita gente sendo maltratada, né? Tudo A bem? mulher não Oi. foi presa, velho. Tipo, ter, entre aspas, né, uma pessoa Foi escrava, presa. crime? Ah, tá. Ah, tá. Foi presa, está respondendo judicialmente. Achei que Além disso, ela foi presa também. É que como a gente está tendo tantas outras notícias sendo, né, divulgadas tudo ao mesmo tempo, a questão da pandemia que está tomando conta dos noticiários, então essa notícia ficou um pouco meio abafada, mas foi divulgado assim causou muita repercussão até mais internacional, porque os canais internacionais eles deram um pouco mais de ênfase do que os canais nacionais, mas teve uma repercussão grande, sim. Ela foi presa e vai responder isso judicialmente. Pessoal, ó, aqui a gente vai cair a conexão, mas acho que dá tempo de mostrar para vocês. Essa foto ela ilustra essa questão do que eu acabei de explicar. Nessa imagem, a gente vê mais crianças e mulheres trabalhando nas fábricas do que homens, tá? Para as máquinas funcionarem, necessitava-se de poucos trabalhadores e sem nenhuma especialização, já que se aprendia o manuseio em poucas horas. Tal situação gerou desemprego, pois as máquinas passaram a fazer o trabalho dos operários. Consequentemente, os empresários puderam explorar a abundante mão de obra desocupada. Na imagem, observa-se a representação da preferência das empresas pelas mãos de obras femininas e infantil. E assim, as mulheres e as crianças trabalhavam a mesma quantidade de horas que os homens, 10, 12, 16 horas por dia, faziam os mesmos tipos de trabalho pesado, da mesma forma, e ganhavam a metade do salário dos homens. As mulheres ganhavam a metade. E as crianças ganhavam a metade da metade. Então, a exploração da mão de obra infantil e feminina era absurda na primeira e segunda revolução industrial. Tá bom? Eu vou fazer a reconexão e na volta a gente continua, tá bom? Aproveitar para tomar uma aguinha, tá? nossa, Já voltamos.